Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar na página 35 da apostila sobre a matéria e suas transformações. Acompanhe a nossa aula, então, depois do nosso bolo, né? Já fizemos o bolo, então você já tem noção do que é uma reação química que a gente vai falar agora, tá? Então, as transformações dos materiais. Você já percebeu que a presença da química na culinária? Então, nós acabamos de fazer o bolo, então vocês já viram que nós colocamos várias substâncias e nós tivemos um resultado bem diferente do que aquilo que a gente colocou na nossa receita. Desde a separação dos ingredientes até a consistência final, é possível notar a sua existência. A preparação do bolo de caneca, descrita na abertura do capítulo, ocorre com uma constante transformação, em que a aparência, o cheiro, o gosto da mistura inicialmente viscosa, obtida pela combinação dos ingredientes sólidos e líquidos, são alterados. Isso acontece porque, com o aquecimento, os componentes presentes na mistura original se transformam em novas substâncias de aspecto, cheiro, gostos diferentes. Um simples bolo de caneca, portanto, é constituído de substâncias diferentes daquelas que formam sua massa inicial. Transformação química. Quando se verifica alteração na composição dos materiais, como a formação de uma ou mais substâncias, tem-se uma transformação química. Assim, a transformação da massa em um bolo é o resultado de reações químicas. Em uma reação química, a composição dos materiais ou do material alterado, ou seja, a formação de substâncias diferentes daquelas de original. Então, quando eu coloquei farinha, quando eu coloquei açúcar, eu não tenho mais a farinha, eu não tenho mais o açúcar, porque houve uma reação ou uma transformação química. Para a receita do bolo de caneca, o principal componente da reação é o fermento em pó. A temperatura alta faz com que o fermento libere gás carbônico na massa, que é responsável pelo aumento do volume do bolo. As receitas de bolo variam muito, porém, comparando umas com as outras, é possível perceber que todas têm pelo menos 4 ingredientes que é comum: a farinha, o açúcar, o fermento e água, algumas vezes presente o leite. Em vez de água, eu boto leite. Mais comum ainda, colocam mais leite do que água. Mas o que acontece se o fermento não for acrescentado à receita? Então, se o fermento não for acrescentado à receita, é bem provável que o nosso bolo não cresça, né? Reconhecimento das reações químicas. Muitas vezes é fácil perceber quando está ocorrendo uma transformação química. Ao fazer um bolo, por exemplo, as mudanças de propriedade, como a textura, o cheiro, o sabor, indicam formação de novas substâncias. Em outros casos, porém, pode ser mais difícil observar as alterações nas propriedades das substâncias iniciais para afirmar que está ocorrendo uma reação. Para isso, há algumas evidências físicas simples e diretas que podem nos ajudar nessa constatação ou nesse reconhecimento da reação química. A mudança de cor, a alteração do odor, a liberação de gás, de luz e o calor são alguns sinais que indicam a ocorrência de uma reação química. Aqui, parecido com a imagem que vocês têm, igual a imagem que vocês têm na página 37, as reações químicas são geralmente acompanhadas de evidências físicas que permitem demonstrar a sua ocorrência. Então, aqui nós temos as evidências, um exemplo e a descrição do exemplo. Então, evidências da mudança de cor. O exemplo ali, o pão assado. O pão cru, ele tá de um jeito, ele assado, ele muda de cor. Então, ao ser assado, a massa do pão, né, fica mais escura. Alteração do odor. O ovo estragado, por exemplo. Ovo, quando é estragado, ele libera um odor característico, ovo podre, né? Então, houve uma reação ali naquele ovo, tá? Liberação de gás. Um comprimido efervescente na água, por exemplo, aqueles comprimidos de vitamina C que a gente coloca na água, ou Sonrisal também, que é aqueles que a gente coloca na água. Ao adicionar um comprimido efervescente na água, há uma liberação de gás. Então, ele ferve, ele libera um gás. E isso é uma reação química, então houve uma liberação de gás.
Liberação de luz e calor. Os fogos de artifício liberam luz e calor. Então, é um exemplo aí das evidências das reações químicas. A ausência desses sinais nem sempre significa a não ocorrência de uma reação. Inclusive, muitas transformações químicas acontecem sem apresentar evidências a olho nu. Um exemplo é a nossa respiração. Quando ocorre a respiração, há uma troca gasosa no nosso pulmão e lá nas células há uma reação química que produz, né, com a presença do oxigênio da respiração, mais a glicose que veio dos alimentos, há uma reação química com a liberação de energia. Então, é uma reação química, só que não é tão evidente aos nossos olhos. Além disso, esses indícios não são conclusivos, isto é, não são suficientes para afirmar que de fato ocorreu uma transformação química. Algumas vezes, a investigação de uma reação química depende da análise laboratoriais, que determinarão a composição das substâncias. Pessoal, a nossa aula hoje ficou mais curta porque nós fizemos o nosso bolo no início dela, então agora vocês acompanhem a aula para vocês poderem entender bem o que aconteceu ali no nosso bolo. Por hoje é só. Continuaremos na página 38 na próxima aula, 39, que vai ter reações químicas ali, falando um pouquinho mais sobre as reações químicas, tá certo? Um beijo para vocês, fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem. Tchau, tchau!